A gente sempre falou desde o início que o Vila montou um elenco qualificado, não é um elenco grande, é um elenco que me dá todas as alternativas. Para quem acompanhou minha coletiva pré-jogo, eu ressaltei que eu não ia lamentar os desfalques e sim exaltar quem estaria à disposição hoje. Fizemos um jogo equilibrado, um jogo organizado, sofremos pouco. A equipe do Atlético também tem as suas qualidades, vinha de uma vitória motivada, jogando como mandante, apesar de hoje praticamente ser um jogo neutro. Né? Então, assim, fico feliz porque a gente conseguiu a vitória fora de casa, a importância de vencer dentro da competição, ser líder, é a 6ª rodada, sim, mas a gente é líder. E é muito importante tu estar pontuando, principalmente fora de casa, mas o que me deixa mais feliz hoje foi ver a equipe jogando da maneira como jogou, mesmo com os desfalques, e daí depois ver outros atletas entrando, ver o passe para o gol do Pajé, que é um menino vindo da base do Vila, que há poucos dias estava jogando pelo Sub-20, a gente trouxe para o jogo, porque ele fez um treinamento durante a semana muito bom, ele conseguiu dar assistência para o Dodô, que no último jogo nem para o jogo foi relacionado. Então, assim, fico muito feliz que foram 2 atletas que nem estavam no último jogo da Copa do Brasil. E isso aí só para cada vez mais solidificar que o Vila Nova tem um grupo muito forte. Reflete o que eles fazem no dia a dia, né? Atletas que trabalham muito forte, o Dodô, como tu disse, lá no início ele teve oportunidades, né? Porque às vezes a gente fica falando, não teve oportunidade, não, mas o Dodô teve. No início da competição, no início do estadual, foi um dos atletas que teve bastante minutagem, e depois ele acabou perdendo um pouco de espaço, mas assim, o Dodô nunca deixou de trabalhar, sempre foi extremamente comprometido, profissional, assim como é o Pajé, um atleta que o Pajé se credenciou a vir para esse jogo, principalmente por um treinamento que ele fez durante a semana, um coletivo que a gente fez, e o Pajé foi muito bem, e a gente entendeu que seria um jogador que poderia ser utilizado hoje, e graças a Deus ele conseguiu entrar e dar conta do recado. Sobre a questão da estrela do treinador. Quando ganha, dá tudo certo, né? Quando a gente perde, geralmente... Vamos aproveitar o momento, né? Porque quando a gente perde, geralmente o treinador, ele é o culpado e não está errado, né? O treinador é o responsável. Mas a gente fica feliz quando a gente toma algumas decisões e elas são acertadas. Acho que não só o Dodô e o Pajé. O Mitkov entrou muito bem no jogo, fazendo a sua estreia. Arilson entrou muito bem, o Juan conseguiu pressionar bastante ali a marcação, o Juan ele conseguiu tirar a primeira fase de construção do Atlético. O Maia na verdade é difícil falar, mas ele é um titular da nossa equipe, que hoje não está jogando momentaneamente, mas é um atleta que a gente considera fundamental dentro do nosso grupo. O primeiro tempo eu achei que a gente conseguiu, de certa forma, tecnicamente fazer um primeiro tempo bom, a gente conseguiu ter o controle, a gente conseguiu boas triangulações, mas a gente não conseguiu o passe para o terço final, apesar de ter uma finalização no poste do Gabriel. Eu acho que tecnicamente a gente fez um jogo, mas não competiu tanto. No segundo a gente continuou tecnicamente bem, voltou a competir mais, e numa transição, que é uma coisa que a gente trabalha muito bem, a gente conseguiu fazer o jogo importante, essa liderança, importante para o Vila, importante para o seu torcedor. O torcedor tem que comemorar, né? O torcedor às vezes sofre muito, e eu estou muito feliz que o torcedor do Vila nesse momento pode comemorar a liderança. Questão do Arilson não ter começado como titular, opção do treinador ou controle de minutagem? E outra, preocupa a situação do Pagno Sá? Foi protocolo de concussão, né, que ele saiu, porque você fez até uma alteração a mais? Bom, do Arilson, do João, cara, pode ser um pouco de cada coisa, né? Mas aí são decisões que a gente entende que a gente tem que tomar. Às vezes o jogador está com uma minutagem, com uma sequência de jogos muito grande, eu confio em todo o elenco. Hoje ganhei mais um jogador, na minha opinião, o Mitkov entrou muito bem. O João vinha numa titularidade, uma sequência muito boa, jogador que foi fundamental na conquista do nosso estadual. Aí o Arilson teve a oportunidade de retornar para a equipe em 2 jogos em casa contra a Chapecoense e contra o Botafogo, e fez 2 partidas de altíssimo nível. Que bom que eu tenho essas opções. A gente entendeu que seria melhor utilizar apenas um volante para a gente tentar ter um volume mais ofensivo, por isso a ideia de iniciar com o Torres e com o Igor Henrique, e depois, mesmo a gente jogando fora de casa, manter os 2 meias, e aí mais vertical ainda, mais ofensivo, que foi a entrada do Dodô, porque a gente entende que não é necessário tu ter tantos volantes ou tantos zagueiros. A gente escuta muitas vezes questão de trazer mais marcadores, mas a gente trabalha em todos os atletas com comportamento defensivo, então o meia consegue fazer muito bem isso. A gente conseguiu ter variação dentro do jogo hoje. O Igor Henrique iniciou como meia, depois o Igor Henrique passou a jogar como volante, depois voltou para meia. O Dodô entrou como meia, depois veio jogar pelo lado do campo.
Então a gente fica satisfeito, principalmente do entendimento tático dos atletas, do comprometimento deles. Quem ganha com isso é o Vila. Pagano Sat, acredito que não, né? Acho que foi uma precaução, ele ficou tonto na hora, eu vi que ele tá no vestiário ali, não tranquilo, né? Mas participou da oração, estava no vestiário, acho que a gente espera que não tenha sido nada de mais grave, mas de repente vai fazer algum exame, mas acredito que não seja grave, não. Professor, aproveitando que a gente está aqui em BH, queria que você me falasse um pouquinho sobre a volta contra o Cruzeiro. Vocês jogaram essa semana, saiu com placar adverso. Como se preparar e o que você está pensando para essa volta? Assim, a gente está muito focado no brasileiro, né? A gente tem que. O Vila, essa competição é a do Vila, Série B. Mas a gente ainda está na Copa do Brasil. Eu sei que é um resultado muito difícil de reverter. E até na minha pré-coletiva foi muito perguntado, né? O Cruzeiro não atravessa um bom momento. Eu falei, gente, o Cruzeiro só tem jogador de alto nível. São situações que de encaixar. Fez um jogo, já tinha feito jogos bons contra o Vila, talvez fez um dos melhores jogos do ano, e acabou de repetir mais uma grande atuação. Eu até não cobrei na minha comissão, mas foi um fato que eu levei. A gente se cobrou muito depois daquela derrota, porque a gente esperava mais da nossa equipe, e a responsabilidade ela é minha, tá? Ela é minha, se a equipe não jogou o que eu esperava. Mas alguns dias depois, esse mesmo Cruzeiro que venceu de 2-0, e nós tivemos chance de fazer um gol no segundo tempo, tivemos 2 oportunidades, o mesmo Cruzeiro venceu um dos melhores, na minha opinião, o melhor time do Brasil, né? Que é o Flamengo. Assim, é muito difícil? É difícil. Agora esse time do Vila a gente tem que acreditar até o final. E a gente espera fazer 2 jogos bons agora na Série B, contra Remo e contra Atlético Paranaense, e depois a gente vai precisar do 12º jogador. A gente pode garantir para o torcedor que a gente vai conseguir a classificação? Não. Mas se ele nos ajudar no Serra, se ele lotar o Serra, a gente fica muito mais forte. Mas com todo o respeito que a gente tem que ter pelo Cruzeiro. Ô Lacerda, para encerrar da minha parte, eu queria ver 2 questões contigo, em uma mesmo. A importância dessa primeira vitória fora de casa, né? Porque o Vila estreou contra o Coritiba, é muito difícil jogar lá, perdeu, depois empatou com o Goiás, vem para esse jogo fora de casa, consegue vencer, algo que foi o calcanhar de Aquiles do Vila na temporada passada na Série B, e eu não vou lembrar, eu também não vou lembrar do ano passado. Queria que você falasse da importância disso, até para tirar um peso, porque já tem um jogo fora de casa contra o Remo, que é muito difícil jogar lá no Mangueirão. Também assim, o Vila lidera a Série B, e até meu amigo Olímpio, eu estava conversando com ele ali, que trabalha na base, falou, e lidera o Sub-20 também brasileiro, né? A Série B do Sub-20 brasileiro. Um dos destaques é o Pajé, que ajudou você a ganhar esse jogo aqui fora de casa. Não, é importante porque prova que o Vila faz um grande trabalho, né? Não só no profissional, mas nas categorias de base, porque é líder no Sub-20, é líder no profissional e um atleta do Sub-20. Porque quando eu cheguei, eu falei, vamos utilizar os atletas, e eu falei, vai ser utilizado. Não depende do Lacerda, não depende. Depende dos atletas. Eu não tenho problema de colocar um jogador de 18. Eu coloquei o Cacheta no estadual, tem 17. Cacheta com 17. Gabriel, né? O Miguel. A gente utilizou o Igor, lateral esquerdo, 20 anos também. 20 anos, já jogou o jogo titular o jogo inteiro contra o Paysandu. E o Pajé hoje é um atleta que a gente acredita, mas claro, não podemos também falar muito deles, porque eles têm que. Mas pezinho no chão, mas os meninos são bons. Os meninos têm cabeça boa, tenho certeza que não vai subir para a cabeça, nem pode, porque se subir, volta. Né? Volta, mas os meninos são cabeças bons. Tem que salientar o trabalho que o Tuti faz lá no Sub-20. Acho que o trabalho da base do Vila é muito bom. E o restante era. Foi muito falado. E o que tu falou do calcanhar de Aquiles, né? Foi o discurso do Thiago na roda, do capitão, né? Por isso a importância de um capitão experiente. A gente comentou muito sobre isso. Eu não sei em que rodada o Vila ganhou o ano passado, mas eu escutei muito isso. Por exemplo, o time que eu estava, Amazonas, em determinado momento pensou, a gente até almejou uma briga por acesso, mas a gente não conseguia vencer fora. E a gente foi vencer fora no Amazonas lá no segundo turno. E eu vi vários times ano passado demorando para vencer, vencendo só lá no segundo turno. Então que bom que a gente já quebrou essa barreira, porque senão, eu falei hoje na palestra, a lei da atração, né? A gente começa a falar, não ganha fora, não ganha fora. E aí parece que vai puxando. Então o Vila já venceu esse ano fora de casa, e agora vamos ter mais um adversário duríssimo, né? Duríssimo, ainda bom. O bom, eu fico muito feliz que a gente vai ter uma semana inteira para trabalhar. Espetacular, isso é muito bom. Vamos pegar o Remo depois de 2 jogos finais. O Remo é uma grande equipe, grande trabalho vem sendo realizado. A gente vai fazer de tudo
de tudo para ter mais um resultado positivo, que daí esse grupo merece contra o Atlético Paranaense, casa cheia. Eu tenho certeza que o torcedor do Vila vai corresponder.